Oi, bem-vindos ao Psique Holística. Essa, se eu não me engano, é a aula 6 de cromoterapia, tenho certeza, quase certeza. E na aula passada eu falei sobre a cor vermelha, já entrei nas cores. E hoje é sobre a cor laranja, que é a segunda cor do espectro visível. O laranja ele é formado pela mistura do vermelho e do amarelo, portanto, ele é considerado uma cor secundária. Essa cor ela é estimulante assim como a vermelha, porém mais suave por conta da sua luminosidade. O laranja ele não irrita exatamente por esse motivo, e ele é indicado para doentes crônicos, pessoas que se encontram sem vitalidade, deprimidos, esgotados, cansados, mas que ao mesmo tempo possuem tendência para irritabilidade, agressividade, ansiedade, estresse. Então, a gente viu na aula passada que o vermelho, ele é bom também para vitalidade, ele fala da vida. Mas a questão do vermelho é que ele pode estimular essa ação, essa coisa mais rápida, essa voracidade. Só que tem pessoas que têm tendência a ser irritada, a ter uma pressão alta, a expressar maior a sua agressividade. Só que pessoas que têm essa tendência, elas também ficam sem vitalidade. Muitas vezes até porque gastam bastante a sua energia vai muito para esses complexos da irritabilidade, do estresse. Só que o vermelho, ele agravaria, então a gente pode usar também o laranja. Aí seria legal a gente utilizar o laranja e depois um pouco do azul para dar uma equilibrada. Mas nesses casos são o laranja, porque o laranja ele tem um pouquinho do vermelho, só que de uma forma mais suave. Essa cor ela também é regeneradora e purificadora, igual ao amarelo, só que o efeito dele é um pouco mais intenso e acelerado, justamente pelo toque do vermelho. Então, como essa cor ela é mistura do amarelo e do vermelho, ela fará mais ou menos o que as duas fazem, com algumas diferenças. Contudo, ela sempre vai ter um pingo dos dois. A gente sempre vai lembrar dos dois quando a gente vê essa cor. Como a gente viu no segundo vídeo aqui do curso, a cor laranja está associada com o segundo chakra, o chakra sexual. Logo, a gente pode indicar ela em situações da qual o assistido está com, digamos que, com esse chakra descarregado, junto com todas as questões psicológicas que diz respeito a esse centro de força. O oposto deve ser feito quando houver excesso da energia sexual, emocional ou qualquer outra energia relacionada ao segundo chakra. Se for o caso, deve-se utilizar da cor complementar, o índigo. Inclusive, essa aula aí da cor complementar é uma das mais importantes. Essa é a aula 3. Para quem ainda não viu e pretende usar a cromoterapia para se tratar, ou também outras pessoas, eu indico assistir. Esse segundo chakra, anatomicamente, ele está relacionado com os órgãos do baixo ventre. Então, todo o aparelho reprodutor, incluindo os ovários, testículos, que são as glândulas ligadas ao chakra, em conjunto com o intestino e também o aparelho urinário. O laranja, e de certa forma também seus derivados, que são o ocre, o bege e o castanho, eles propiciam a digestão, a capacidade de metabolizar os alimentos. Tanto que se a gente for ver nos alimentos dessa cor, como o mamão, a abóbora, a laranja, eles vão auxiliar no processo de regulação do intestino. A própria cenoura ela ajuda no processo de rejuvenescimento das células. E essa é uma cor que fala também disso. Então, tudo que a gente for ver relacionado a essa cor, ela vai dizer a esses aspectos. O vermelho, o laranja e o amarelo, eles propiciam a digestão, mas também a vontade de comer, principalmente o vermelho e o laranja. Repara lá na cor dos restaurantes, principalmente nos restaurantes mais famosos, nos fast foods, para ver se essas cores estão presentes. Se a gente for ver, está muito presente o vermelho, o amarelo, o próprio laranja. Psicologicamente, o laranja traz conforto. Ele é uma cor que traz prazer e também está associado às necessidades básicas pessoais, à busca da nutrição física e também afetiva. Pode perceber que quando a gente quer gerar um clima assim mais romântico, a gente coloca o quê? Vela, cores mais quentes. Tudo influencia as nossas energias e também o nosso psicológico. O laranja expressa a capacidade de armazenar a energia necessária para que haja uma descarga eficiente em todas as atividades corporais. Lembrando de que no nosso físico a gente tem influências
somatizadas, que seria o próprio corpo físico, o plano físico, influências energéticas, emocionais e mentais. O excesso da cor laranja pode trazer voracidade, egocentrismo, possessividade, dispersão, agressividade, ambivalência, ansiedade, nervosismo, descontentamento e também o contato em excesso com nós mesmos, podendo gerar padrões conscientes como o afastamento, a não importância com os outros, a manipulação, a capacidade de só enxergar suas necessidades. Já em contrapartida, quando há falta dessa cor, pode haver falta de apetite, falta de energia sexual, falta de vitalidade, tristeza, vontade de morrer em casos extremos, dificuldades respiratórias, falta de coragem, de determinação, de tesão pela vida, de motivação, de positividade. No geral, a falta ela pode também causar rigidez física ou mental, tendência a espasmos musculares e viscerais, que são as cólicas, as câimbras, também rigidez muscular, podendo gerar o reumatismo, inibição sexual e dificuldade para estabelecer contatos afetivos. Então a gente pode ver que é bastante coisa. Só que se a gente for estudando esse chakra, a gente parece que já vai entrando no nosso inconsciente, e assim que a gente vê a cor laranja, com o tempo a gente já vai sabendo para que a gente vai usar ela. Isso acontece com os símbolos. É como se as cores elas virassem um símbolo com o tempo pra gente. E a gente não precisa mais ficar pensando para que ela é, para que não é, e com o tempo a nossa própria intuição vai levando. E a gente até pode ver, como eu falei no vídeo passado sobre vermelho, tem também alguns autores que temem um pouquinho da cor vermelha, porque consideram elas ligadas a emoções negativas. A gente vê que isso é bem presente, né? Mas para quem deseja saúde integral, a própria agressividade ela é uma qualidade essencial para ser desenvolvida, porque essa própria agressividade é o que vai fazer a gente se mover, a gente ir em busca daquilo que é necessário para a vida, porque a agressividade canalizada ela é ação. O próprio símbolo do guerreiro fala da agressividade, mas o guerreiro ele vai atrás do que quer, o guerreiro ele conquista, ele não fica, não sei se vou, se não vou, ele vai e ele conquista tudo o que ele quer. Então a gente transmuta, né? Não é não acessar, não é não usar as cores, não é não sentir as emoções de agressividade, de raiva, de irritação, de todos esses significados da cor laranja e vermelha que eu falei. Mas é transmutar e colocar para a sua oitava superior, porque aí a gente vai ter vontade de viver, alegria. Então isso tudo é muito necessário, imagina, né? Outra crítica também é que as pessoas podem ficar muito assim para cima, né? Como se fosse uma descontração excessiva. Mas é claro que a gente já estuda para equilibrar. Então, quando a gente sabe o complementar das cores, a gente sabe direitinho como tá usando, não tem nenhum desses perigos. Então, a gente pode sempre ficar muito tranquilo. Outra coisa que pode indicar falta, digamos que é entre aspas, falta do laranja, é uma pessoa que não consegue expressar suas emoções ou que tem um acúmulo de tensão emocional e que não consegue descarregar toda essa energia livremente. E aí que entra também a cromoterapia, né? Outras funções também orgânicas do laranja, além do estímulo da digestão e do aparelho reprodutor como um todo, envolvem a eliminação de substância e a regeneração dos tecidos. A atividade eliminadora relacionada com a função renal de filtração do sangue inclui também a ação destrutiva sobre os depósitos anormais de substâncias em vários pontos do nosso corpo, agindo também sobre os depósitos de gordura sobre a pele ou dos vasos sanguíneos. E também quando a gente não tem uma circulação tão bacana, o que ajuda também, a cor que ajuda é o laranja. Arteriosclerose também, que são os depósitos de sais de cálcio
os cálculos renais, os cálculos biliares, a intoxicação geral, todos os restos do metabolismo. O laranja que vai fazer esse equilíbrio. A cor laranja, ela nos ajuda também a absorver melhor o cálcio, que ela é necessária para a nossa força dos ossos e também para a nossa metabolização do próprio cálcio. Igual a gente viu na cor passada que o ferro, a vitamina ferro, está relacionada à cor vermelha. Na cor laranja, os minerais diretamente relacionados aos ossos são, e consecutivamente a cor laranja aqui, são o cálcio e o fósforo. O fósforo é também ligado à cor violeta, mas isso a gente vai dar uma olhadinha. E também, principalmente, o laranja, né? O magnésio, o manganês, o zinco e o vanádio. Então é muito legal a gente ver também no próprio alimento. Para quem não lembra aqui, eu vou dar uma revisadinha rapidona, tá? O magnésio, ele tem como se fosse uma ação inversa do cálcio. Ele aumenta a nossa capacidade de contração muscular, fazendo, né, com que o cálcio seja eliminado pela urina. Só que o bacana aqui é que muitas vezes a gente pode ter o excesso do cálcio. Então, ao mesmo tempo que o laranja ele faz a gente absorver o cálcio necessário, ele faz a gente eliminar o cálcio que não é mais necessário. O manganês, ele é componente de enzimas que são ligadas ao metabolismo das gorduras, à preservação dos vasos sanguíneos e também da fertilidade. E a absorção digestiva dele é bloqueada pelo cálcio. Por isso que a gente também vê, né, de que eles não devem ser absorvidos juntos. Mas o zinco, ele também está ligado ao funcionamento normal do aparelho reprodutor. E o vanádio, ele age na síntese do colesterol. Também influencia na saúde dos ossos. O laranja, ele fala sobre esses minerais também. As vitaminas que são relacionadas a essa função do laranja são a vitamina D, que é responsável também pela absorção do cálcio, e a E, que é responsável pela vitalidade das células do organismo e pela fertilidade. E várias vitaminas do complexo B, em especial niacina, que contém efeito desintoxicante. E aí, a gente pode ver alguns alimentos que estão relacionados com essa cor. Lembra que no vídeo passado eu falei que a gente pode pegar a frequência do vermelho ou do chakra básico pelos alimentos daquela cor, mas que também tinham alguns alimentos que não necessariamente eram daquela cor, mas que tinham, por exemplo, vitaminas que representavam ela, por exemplo, ferro, que também tem no feijão preto e não é vermelho, mas que representa. Aqui, como aquelas frutas que eu falei, por exemplo, o mamão, o laranja, a gente tem também alguns cereais integrais e alguns feijões que representam essa frequência do laranja, o levedo de cerveja, algumas hortaliças, frutas, fora aquelas que eu falei também, as tâmaras, as castanhas, as bananas, as tangerinas, rabanete, o próprio cacau e até o café, né, em seu estado natural, também representa um pouco dessa frequência laranja. A gente pode ver também o laranja relacionado aos deuses, ao Hermes e o Mercúrio, lá na Grécia e na Roma, Tote e Anubis, no Egito, Oxumaré e Exu, no Candomblé, na mitologia germânica Loki. Então, esses deuses, nessas mitologias e religiões, é como se fosse, eles são entidades como se fosse a representação desse laranja, porque eles estão ligados a essas emoções primitivas, mas também à impulsão, ao estágio que relaciona o emocional para o mental. Falam da criação que começa a tornar a consciência, do poder, falam da canalização da energia para satisfazer os seus desejos da vida, também pessoais. Então, a gente vai sempre relacionando as cores com tudo que der, como eu falei no vídeo passado, porque a gente vai conseguindo entender melhor
o simbolismo da cor e a gente consegue trazer mais resultado também para a utilização delas. E a gente pode também ligar o laranja ao elemento fogo, ao número 8, à forma geométrica do octógono, ou a uma estrela formada por 2 quadrados entrelaçados, com a pedra coral, com quartzo citrino, com a margenita, com o aroma camomila e malva. E junto disso, a gente pode falar também de magnetismo pessoal, quando a gente fala do laranja, dos rituais, das fantasias, todo mundo fantasioso. A gente precisa ter a magia na nossa vida, mas se a gente tiver também demais, a gente entra em desequilíbrio. O próprio falar, o negociar, tem pessoas que são muito ativas, né? Tanto que o laranja, ele fala também da vontade de comer, né? Então, quem tá sem fome, o laranja, ele é a cor que vai estimular o apetite, mas ele também vai estimular a fala. Então, a gente pega todos esses arquétipos, como eu falei de novo, e aí a gente consegue estudar melhor as cores para utilizar melhor. E dentro disso, a gente pode lembrar da diferença entre as várias tonalidades que são derivados do laranja. Os tons claros, que têm a maior luminosidade, que ficam lá entre o bege, o areia e o pêssego, que são cores mais suaves e que eles expressam um lado mais suave, despreocupado mesmo da cor. Já os tons mais escuros, que eles vão do ocre até lá o marrom, eles já são umas cores assim mais fortes, já falam dos arquétipos mais fortes. Por isso que toda vez que for usado cor muito escura ou no ambiente ou para a pessoa, a gente tem que contrabalancear com cores mais claras, mais alegres. Um azul mais clarinho, o próprio amarelo claro, o amarelo, né, normal assim, sem outro derivado, o rosinha. Então a gente vai sempre equilibrando. Na própria casa também, tem casas que tem os móveis todos de madeira e pode trazer uma coisa meio pesada ou deprimida, então é legal a gente sempre deixar uma luz clarinha, uma janela mais aberta, a gente sempre trazendo mesmo esse equilíbrio. E é por esse motivo também que o marrom ele não é intencionalmente usado na cromoterapia. Tudo que é cor muito escura, pode ver, a gente não usa na cromoterapia. A gente usa o anil, que ele é o azul mais forte, e o vermelho, mas sempre equilibrando um e outro. Mas de resto, pode ver, as cores são todas as mais claras. Mas então, hoje é isso. Na próxima, eu vou falar sobre a cor amarela. Gratidão e até!